Alô Brasil, alô você, olha eu aqui de novo, voltei aqui para o meu estúdio, pequeno estúdio aqui. Benção à minha mãe e um abraço à minha sogra. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Todo mundo com paz e com saúde, né? Sempre costumo falar isso, todo mundo com saúde. Saúde aqui é sempre importante, é sempre mais importante. Hoje eu vim tratar de um tema aqui de extrema importância, de extrema relevância para todo mundo. Quem é imigrante. Então você que é imigrante, esse vídeo é para você. O que é que eu vou tratar aqui hoje? Qual é o tema hoje? Tratar sobre questões trabalhistas, né? Atraso de salário, condições de trabalho. E a quem você deve recorrer? Eu acho que já fiz um vídeo tratando sobre isso, falando sobre isso, mas nunca é demais a gente comentar, né? Nunca é demais a gente reforçar isso, porque o imigrante vem para outro país, passa por situações muito difíceis, às vezes é explorado, aceita essas condições adversas e acha que isso é normal, como se fosse paisagem, e não é, e não deve ser, né? Não é e não deve ser. Eu estou citando isso porque aconteceu comigo, também aconteceu com os colegas que trabalharam comigo, e a gente tem que explanar isso, a gente tem que trazer à tona essa situação. Você que se sentiu explorado, que a empresa não lhe pagou, né? Se sentiu prejudicado e está prejudicado, saiba a quem recorrer. Eu vou comentar aqui, saiba a quem recorrer. A gente não pode deixar dessa forma, não pode deixar assim, né? Porque a empresa faz com um, faz com o outro, você tem medo de perder o trabalho, perder o emprego, sustentar a família, mas se aconteceu com você e você deixar passar, vai acontecer com outra pessoa também, com outro imigrante também, né? Porque a gente tem família, a gente tem situação, tem casa para sustentar, tem arrendamento, tem condições para pagar, tem contas a pagar, né? Que a gente vai aceitar algumas situações adversas. Então, esse vídeo é para você. Segura aí, é isso mesmo. Hoje eu vou falar, um assunto é esse, o assunto é sério. E muita gente prefere fingir que isso é normal. Atraso de salário é normal. Condições adversas é normal, né? Quais são as condições adversas? Você ser explorado, você ser xingado, você ser maltratado. Isso aí não dá. A gente não pode aceitar esse tipo de situação. Esse tipo de coisa a gente não pode aceitar. Ninguém pode aceitar isso. Isso não é normal. O não pagamento de salários é normal. Condições abusivas é normal. Jornadas de trabalho prolongadas sem intervalo para comer, sem intervalo para comer, ou intervalo diminuto para comer. Isso é normal? Não, não é normal. Então, se você está passando por isso, esse vídeo é para você. Esse vídeo é para você. Você conhece alguém que já passou por essa situação? Então, vamos ajudar o próximo aí. É isso que eu estou tentando fazer aqui agora. Eu fui vítima disso, fui vítima de atraso de salário e fui vítima de ações abusivas e condições abusivas de salário. Então, eu posso falar, tenho propriedade para falar. Ficar no silêncio só protege quem explora. A gente não pode ficar no silêncio. Ficar no silêncio não dá. Ficar no silêncio só vai proteger quem explora. Quem continua explorando, vai continuar deixando de pagar salário em dia, vai continuar com condições adversas, oferecendo condições adversas, condições abusivas, e as pessoas aceitam, né? Não recorrem e continuam, né? Isso não pode acontecer. Segura aí, lá vai. O contexto acaba sendo banalizado, né? Muita gente banaliza essa situação, muita gente banaliza as condições. Não, eu vou aceitar porque eu sou imigrante, tal, minha família precisa, eu preciso pagar contas, tal. Tem coisas que a gente aceita, evidentemente, mas tem coisas que não dá para aceitar, né? Não dá para aceitar. Então, é complicado, né? Complicado. Atraso de salário, vou listar aqui. Muita gente fala, não, mas isso é normal, as empresas fazem isso porque ninguém denuncia. Se ninguém denuncia, as empresas vão continuar fazendo. Atraso de salário, jornadas excessivas, a gente fazia uma jornada lá de 8 horas e tinha o quê? 10, 15 minutos para comer. Isso não pode acontecer, isso não é normal. São condições de jornadas excessivas de trabalho. Medo de denunciar, como eu te falei aqui, as razões pelo medo de denunciar, você não pode aceitar isso. É isso aí. As empresas se aproveitam da necessidade do trabalhador, é isso como eu comentei aqui. O problema é que quando a gente normaliza o abuso, ele continua acontecendo. O abuso continua acontecendo, como se o abuso fosse paisagem. E não é paisagem. Alô, imigrante, alô, trabalhador. Você ser abusado, você não pode banalizar isso. Né? Isso não pode virar paisagem. Seja em qualquer lugar, isso não pode virar paisagem. Denuncie. Existem recursos, existem meios, existem instituições que nos protegem, né? Que a gente pode fazer essa denúncia de forma anônima. Então você que está aí, você sabe bem o que eu estou falando. Segue. Foi o meu caso, como eu disse, no meu caso, dos meus colegas trabalhavam 8 horas ou até 9 horas de trabalho com intervalo de 10, 15 minutos para comer. É normal isso? Isso é normal? Fala, responde para mim. Isso é normal? Não é normal. Não é normal. E eu digo para vocês, isso também não é um caso isolado.
Isso não é um caso isolado. Há pessoas, vocês conhecem algumas pessoas que já passaram por essa situação? O meu caso e o caso dos meus colegas não é um caso isolado. Infelizmente não é um caso isolado. Então, você que já passou por isso, conhece alguém que já passou por isso, né? Compartilha aí, comenta aí, que é sempre importante a gente disseminar esse conhecimento, né? Mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, mais pessoas tenham acesso a esse tipo de situação, que possam descrever o que passaram e o que fizeram para que esse tipo de atitude não ocorra com outros trabalhadores, não ocorra com outros imigrantes. É importante a gente denunciar, é importante a gente comentar, é importante a gente procurar os meios de defesa, né? Não é porque a gente é imigrante que vai aceitar qualquer coisa, não é isso? É assim que funciona. É assim que funciona o imigrante. Vamos para a segunda parte. Aí eu pergunto a você, isso é legal? Você trabalhar 8 horas, 9 horas, você tem um intervalo de 10, 15 minutos para comer? 15 minutos para comer. É complicado isso, né? É complicado. Em Portugal, o trabalhador tem direito a um intervalo de descanso. Intervalo de descanso é natural, todo mundo tem que ter. Qual é a regra geral? Qual é a regra geral do intervalo de descanso? Jornada de 6 horas, nada de juridiquês aqui, nada de juridiquês. É uma coisa muito simples, muito básica, para a gente entender. O que é que diz a lei? Jornada de 6 horas ou mais, você tem um intervalo mínimo de 1 hora. Então, se você trabalhou 6 horas, você tem que ter um intervalo mínimo de 1 hora para se alimentar, ou 1 hora de descanso. Você tem que ter um intervalo mínimo de 1 hora. Qual era a situação aqui? Qual era a situação? A gente trabalhava 8 horas e intervalo 15 minutos. Um intervalo de 15 minutos para comer. Não há como banalizar isso. Não há como achar que isso é normal. Não há como achar que isso é normal. E não pode ser normal. Não pode virar paisagem isso. E a gente comentou, vou chegar lá na questão do salário ainda. E a gente falou, pô, isso é normal. A gente não pode ficar aqui 8 horas trabalhando e 10 minutos, 15 minutos para comer. Não pode. Não, se não quiser, pode ir embora. Se não quiser, pode ir embora. Você já passou por isso? Conhece alguém que já passou por essa situação? Comenta aí, ajuda-se aí, não é verdade? Parece, como diria alguns, não, mas isso é normal, parece uma coisa normal, mas não pode normalizar. Definitivamente a gente não pode normalizar essa situação. Acompanha aí, acompanha. Mas tem medo de denunciar, como eu disse, né? Muita gente fala assim, eu tenho medo de denunciar, né? Eu sei que muita gente tem medo de perder o trabalho, medo de represálias, medo de estar em situação migratória frágil. Opa, se você não tem documentação, aí você fica pensando, não, minha documentação não saiu, eu vou segurar por aqui, porque minha documentação não saiu. Eu não posso fazer muita coisa, eu tenho que aceitar essa situação. Eu sei que é uma sinuca de bico aí, é complicado, né? Complicado, bastante complicado, mas definitivamente tem situações que não dá para aceitar. Não dá para aceitar. As denúncias, como eu disse, né? As denúncias podem ser anônimas. Se você se acha prejudicado, procura saber quais são as instituições que podem lhe acobertar e você faz a sua denúncia de forma anônima, sem problema nenhum. O silêncio protege, fortalece o abuso. Se você ficar calado, você vai continuar sendo explorado, vai continuar fortalecendo essa situação, né? Essa situação vai permanecer, não só com você, como com outras pessoas também que vão vir depois. Então, vamos procurar nossos direitos. E aí, outro ponto, a quem o trabalhador deve recorrer? A quem você, trabalhador, deve recorrer? A quem, imigrante, você deve recorrer? Nesse caso, a Autoridade de Condições de Trabalho, chamada ACT. ACT. Você deve recorrer a essa instituição, a essa entidade, né? O que é que ela faz? Fiscaliza condições de trabalho, recebe denúncias. Então, opa, você denunciou a CT, estou com a situação aqui, a empresa assim, está fazendo isso, aquilo, outro. Aonde é? O endereço é esse, tal local. E a ACT vai lá, né? Fiscalizar aquela situação. É uma forma anônima de você mostrar a situação dos trabalhadores também que estão passando por isso, igual a você. Recebe denúncias, pode multar a empresa, certamente pode multar a empresa. Quando muitas empresas ouvem, não, a ACT, opa, vamos normalizar, vamos regularizar essa situação, vamos regularizar. Quando a ACT chega, parece que querem regularizar tudo, né? É assim. Pode multar a empresa. Ou você pode também recorrer à segurança social. O que é que a segurança social vai fazer? É importante em caso de descontos não pagos. Se a empresa fez descontos e não lhe pagou, a segurança social está aí para saber se ela fez isso ou não, né? Verificar vínculos e contribuições. Realmente você está vinculado àquela empresa ou você está trabalhando por um contrato de boca, né? Realmente ela lhe vinculou. Se ela lhe vinculou, o nome dela está lá e seu nome também está lá na segurança social. Observe isso aí, procura lá, entra lá no site da Segurança Social e veja se você está cadastrado lá naquela empresa, voltando, e veja se você está cadastrado lá naquela empresa na Segurança Social. É importante verificar isso. Verificar vínculos e contribuições, como eu disse. Ou outra entidade que você pode recorrer são os sindicatos. O sindicato está aí, né? Pode oferecer apoio jurídico, orientação gratuita de baixo custo. O sindicato está aí. Então, quais são as instituições que você pode recorrer e você deve recorrer? Você deve recorrer à
ACT, a Segurança Social e ao sindicato. Então, essas 3 instituições aí, se você se sentir prejudicado, é a quem você deve recorrer. E o que é que o trabalhador deve fazer em caso de se sentir prejudicado? Epa, estou numa situação complicada, né? Estão na exploração, estão me explorando, né? As condições de trabalho estão ruins, não deve ser assim, né? Então o que é que você deve fazer? Documenta, se documente. Como é que você se documenta? Guarde as conversas, tire foto do local, é isso mesmo, tire foto do local, guarde as conversas, pegue seu contrato, imprima seu contrato, veja as condições de trabalho, testemunhas com você, né? Tenha testemunhas que possam lhe ajudar nessa situação. É isso aí. Então é importante a gente sempre se documentar, com mensagens, como eu disse, né? Mensagens, contratos, comprovativos de horário. Opa, pegou seu horário, assinou, tire foto do seu horário que você trabalhou. Não, você não trabalhou nessa data. Sim, trabalhei, tá aqui, ó, tá aqui a foto. E testemunhas, como eu disse, né? E testemunhas. Esse vídeo, assim, eu fiz aqui agora porque, como eu passei por isso, né? Acredito que muitas pessoas também passam por isso, mas, assim, não é contra empresas sérias, porque empresa séria certamente, né, não tem problema, não tem medo, né? Não tem por que se esconder, não tem motivo para se esconder. E é a favor do trabalhador, é a favor de mim e de você que trabalha, né? Se você trabalha, você tem que receber por isso. E a empresa, como é que a empresa retém seu salário? Qual é o motivo? Qual é a razão? Então você que já teve essa situação ou conhece alguém que tenha passado por essa situação, comenta aí, ajuda a gente. É sempre importante a gente compartilhar esse conhecimento. Aí, como eu disse, vou repassar aqui as três entidades que a gente deve recorrer, que é a ACT, a Segurança Social e, se for o caso, o sindicato. Recorra a essas 3 entidades aí se você se sentir prejudicado. E se documente. Com o quê? Fotos, contratos, como eu disse, né? Mensagens, sempre mensagens. Muita gente, se for empresa séria, tá lá as mensagens e não tem medo. Agora, tem empresas que até para acertar salário com você, preferem fazer por telefone e não por mensagem escrita. Não, se for uma empresa séria, tá aqui, ó. Você vai receber esse valor aqui por mês, esse valor aqui por hora. Tá escrito. Muitas empresas fazem o seguinte, preferem ligar. Não, eu acerto o salário por telefone. Já passou por isso? Eu já passei por isso. Não, a gente acerta o salário por telefone. O valores assim por telefone. Ué, qual o problema? Por que por telefone? Porque se você disser uma coisa, ele vai dizer outra, a empresa vai dizer outra. Não disse nada disso. Não tem como você comprovar. É idônea essa empresa? É séria essa empresa? Uma empresa que faz isso é séria? Não é, né? Não é. É isso aí. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha aí, ajuda a gente. E se você já passou por isso, comenta, porque sempre é bom a gente compartilhar esse conhecimento e ajudar o próximo, né? Espero que vocês tenham gostado. Tenha uma semana segura. Natal tá chegando. Grande abraço a todos, até a próxima.